Boa tarde a todos, bem-vindos a esse evento Memória da Arte, na Ciência da Arte, aqui no Instituto de Estudos Avançados da USP. E duas palavras para introduzirmos o evento. Temos aqui, agradeço a presença de Eleonora Bascherini, Paola Gabbai, Esther Lowenstein e Lívia Gabbai, que serão os nossos convidados de hoje à tarde. A ideia deste evento surgiu do encontro com dois livros, Ciência e Arte e a trajetória de Lili Epstein-Lowenstein entre Berlim e São Paulo, 1910 e 1960, e a trajetória de Max Lowenstein como mecenas, ambos de autoria de Monica Musatti-Citrinovitz e Romei Citrinovitz, publicados pela editora Narrativa 1. O primeiro, em 2013, originando também uma exposição realizada na Santa Casa da Misericórdia de São Paulo em 2016. O segundo, em 2021. Ambos os estudos foram realizados por iniciativa de Esther Lowenstein, que está aqui conosco, neta do casal Lowenstein, que quis contribuir para o resgate da memória dos avós e foi a fonte de muitas informações contidas nos volumes. O entusiasmo com que Esther, através das suas lembranças pessoais, abre perspectivas inéditas para contribuir para a história de uma instituição tão importante como o MASP e outros aspectos da cultura brasileira do pós-guerra. Como posso dizer, foi um encontro muito interessante que despertou em mim a vontade de termos de difundir, de divulgar esse trabalho e, ao mesmo tempo, resgatar esse aspecto da memória, da memória da história cultural paulista. Vou dizer duas palavras justamente só para introduzir o evento e justamente a sua dinâmica. O casal de imigrantes de origem judia alemã, Max Lowenstein e Lili Epstein-Lowenstein, foi entre os mais destacados protagonistas da vida cultural de São Paulo nos anos sucessivos à Segunda Guerra Mundial. Lili, formada em Berlim, foi desenhista e microfotógrafa da Faculdade de Medicina da USP. Depois atuou no Instituto Biológico, colaborando principalmente na pesquisa sobre aves. Introduziu na ciência brasileira os métodos mais avançados de representação da sua época. Por sua vez, em 1927, já no Brasil, Max fundara a metalúrgica Fábrica Aliança de Artefatos de Metal, que se tornou uma empresa de grande sucesso nos anos 1930 e 1940. O casal tornou-se, então, um importante mecenas da cultura e das artes, colaborando com Assis Chateaubriand e Pietro Maria Bardi e Lina Bobardi para a realização do projeto do Museu de Arte de São Paulo, MASP, fundado em 1947. Em 1952, a Aliança instalou seu escritório no 10º andar do moderno edifício Guilherme Ginle, na rua 7 de abril 230, no centro da cidade de São Paulo, onde ficavam as sedes do MASP, dos diários associados, do Museu de Arte Moderna, UMAM, de São Paulo, da TV Tupi e da Cinemateca Brasileira. Com isso, se estreitaram ainda mais as relações entre Max, Lili e Assis Chateaubriand. Após a doença que acometeu o fundador do MASP em 1960 e a morte repentina de Horácio Laffer, Max assumiu a presidência do MASP em outubro de 1965,
Foi sob a presidência dele, em março de 1966, que se deu a cerimônia de finalização e descobrimento da laje de cobertura do edifício que abrigaria o MASP na sua sede do Trianon. Também o projeto dos museus regionais, iniciativa de Assis Chateaubriand, contou com o apoio decisivo de Max e Lili Lowenstein. A proposta era reproduzir ou transportar ou transferir a experiência do MASP e estabelecer museus em diferentes regiões do país, assim como havia concorrido com o Museu de Arte Moderna instalado no solar do União, em Salvador, Bahia, foram implantados museus em Feira de Santana, Campina Grande, Olinda, Araxá, Belo Horizonte e Porto Alegre. A Sociedade de Estudos Históricos Dom Pedro II, também de iniciativa de Chateaubriand, com apoio do casal Lowenstein, patrocinou pesquisas, viagens de estudo e a edição de livros de autores como Gilberto Freire, Luiz da Câmara Cascudo, com seus estudos sobre a história da alimentação no Brasil e na África, Pedro Calmon, Ian de Almeida Prado, Joaquim Veríssimo Serrão e Alberto Gueiros, com seu livro sobre o Barroco. Com a finalidade de colocar em diálogo as diversas áreas disciplinares, na ocasião também vamos apresentar os resultados de uma pesquisa sobre as exposições didáticas do MASP, do primeiro MASP, realizada na FAUSP por Eleonora Pascherini, evidenziando o extraordinário, amplo e avançado progetto didattico e museografico do primeiro MASP e o papel ainda pouco destacado do grande poeta Emílio Villa e ainda a exposição de Humani Corporis Fabricas, uma experiência expositiva e didattica inspirada no Trattato di Anatomia di Vesalius do século XVI, realizada por 3 artistas pesquisadoras da ECA, Paula Gabbai, Lívia Gabbai e Carolina Alexandrão, no acervo de anatomia do ISB USP, do Instituto de Biologia da USP, estreitando diálogos entre ciência e arte por meio do desenho. Portanto, eu novamente agradeço a presença de todos e vamos ouvir antes uma entrevista com a Esther Lowenstein, justamente, che è un poco a alma dessa iniziativa, desse resgate, digamos assim, dessa ampliação de horizonte a respeito da história das instituições culturais paulistas e particularmente do MASP, mas não só do MASP, como vimos, de museus que se estenderam em todas as regiões brasileiras. Depois passaremos a palavra a Eleonora para ilustrar as exposições didáticas brevemente, porque se trata realmente de iniciativas muito amplas a serem discutidas também muitas outras oportunidades, e depois justamente a Paula e Lívia Carol para apresentar esta iniciativa expositiva que me parece um pouco concluir, digamos assim, de uma forma muito apropriada, muito adequada, o diálogo entre justamente a iniziativa arte e a ciência, como dizia, arte e a ciência, mas no sentido da ilustração científica e da relação do desenho, com o desenho artístico, que é um pouco o horizonte que a memória do casal Lowenstein está trazendo. Então eu queria, antes de tudo, agradecer mais uma vez a presença da Esther e deixar um pouco a palavra a ela para que... Sim, por favor. Para ela poder... antes de começar, queria destacar que se o público que nos acompanha na rede quer fazer perguntas para os nossos convidados, pode escrever para o e-mail iea responde@usp.br e as suas perguntas serão respondidas
aqui na nossa conversa. Muito obrigado. Esther. Eu que agradeço, parabenizo a todos pelo esforço todo de me acompanhar nesse processo todo, que tem sido uma coisa pessoal, mas tem sido uma coisa muito ampla ao mesmo tempo. Eu nasci num ambiente que aliava muito dinheiro e muita cultura. A cultura de alemães, que falavam muitos idiomas, conheciam arte, discutiam política, discutiam filosofia. Meu avô estudou medicina na Alemanha, antes da Primeira Guerra. A minha avó estudou numa escola que foi fundada há mais de 150 anos, em Berlim, especificamente para formar moças, desenhistas e fotógrafas para fins médicos. Desenho de anatomia, raio-x. O primeiro raio-x da história da medicina foi a mão da diretora da escola onde a minha avó estudou, que assinou o diploma dela. E eu tinha o diploma da minha avó, de uma escola que eu não conhecia. Entrei em contato com a escola, fui até Berlim e cheguei lá e eles disseram: a única coisa que nós temos é quando alguém de fora traz, porque a escola foi bombardeada durante a guerra e perdemos todos os registros de todos os alunos. Nós aqui no Brasil fizemos história para a Letterverein, é uma associação, e a escola hoje tem o papel que o Senac tem hoje, de formação técnica. O alemão tem formação técnica, tem o mesmo nível da universidade. O técnico lá é tão importante quanto, ou mais até, que o universitário. Eu desenhava com minha avó quando era pequena. Minha avó tinha um talento absurdo e a gente se encantava com o traço firme. Ela desenhava qualquer coisa. A gente sentava na varanda, onde é hoje o Bradesco, em Osasco. Meu avô vendeu para o Guiar aquela área toda, que hoje é a sede do Bradesco, lá em Osasco, mas era o sítio nosso, enfim, são 25 alqueires, era uma área enorme. Rodeado sempre de muito luxo, muito Fausto. Minha avó dava festas, convidava diretores de banco, intelectuais, dava saraus, Schwarzman tocava piano, enfim, era um mundo que não existe mais. Parafraseando o Stefan Zweig, é um mundo que eu vivi, mas que não existe mais por questões, enfim, da vida, enfim, da modernidade. Eu me motivei a começar o projeto porque eu tinha um álbum em casa com membros superiores que ilustrou um livro de um professor da faculdade, com pranchas lindas, enormes, e eu levei até a Faculdade de Medicina da USP, ao museu, e eles não se interessaram. Mas, falando com amigos, disseram: contrate um historiador. Começamos a pesquisa e fomos achando. E essa pesquisa chegou a um ponto em que eu recebi, hoje de madrugada, sempre uma coincidência, que nunca são, né, coincidências, de um grupo de pesquisadores na Alemanha, pagos pelo governo alemão, pelo Ministério da Educação. O Ministério da Cultura na Alemanha é também o Ministério da Pesquisa. E eles estão pesquisando as mulheres ilustradoras /seen, não vistas. Aí entraram em contato comigo até 1919. Eu falei: olha, antes de 19, a minha avó já tinha um trabalho respeitável, muito, muito importante na Alemanha, de ilustração de um tratado de patologia de um médico chamado Aschoff, Ludwig Aschoff. Ela trabalhou com Virchow, que foi ele não foi patologista, ele foi um sanitarista e foi um médico muito importante também na história da medicina, entrando em contato comigo, e eles já vão pôr
toda a pesquisa que a gente fez aqui, lá na Wikipedia. Ainda está em alemão, mas vai, daqui a um mês, está em inglês também. Depois eu dou o site direitinho, eu indico direitinho. Então, a gente aqui está fazendo história lá, que eu acho também muito importante, que hoje somos todos ligados, né? Não existem mais barreiras. Né? A respeito da minha avó. A minha avó era uma pessoa que eu diria tenaz. Eu acho que a tenacidade é uma palavra que resume bem o amor que ela tinha ao trabalho, a seriedade, não descansava, e ao mesmo tempo, junto com meu avô conseguiu, ela teve que se naturalizar. Aí acontecem as coisas que em ciência até se usa, que chama-se em inglês de serendipity, que são os acasos fortuitos. Ela teve que se naturalizar brasileira em 1937, na fundação da USP, e o meu avô teve que também se naturalizar, porque o juiz obrigou o marido também a se naturalizar, porque uma mulher sozinha não poderia se naturalizar sem o marido. Meu avô se naturalizou, e com isso, na época do Getúlio, o Getúlio encampou as empresas de todos os alemães, inclusive melhoramentos e tudo, os alemães perderam tudo que tinham, mas o meu avô já estava naturalizado, e por isso, então, ele conseguiu, ele e o Matarazzo, serem as grandes metalúrgicas, e conseguiram, meu avô dizia que durante a guerra até prego sem ponta vendia. E aliando, então, essa competência da minha avó com a vontade, claro, e o modelo europeu de formação de museus, eles já tinham uma coleção muito grande, de muita coisa, de muita gente que chegava. Quem chegava, o imigrante que chegava com uma peça. Ia atrás de alguém que pudesse, que eu comprasse. Minha avó ia comprando, Minha avó ia comprando, mais ou menos como a casa onde ela morava, no Pacaembu, era mais ou menos semelhante à casa do Klabin, da Emma Klabin, ali na Avenida Europa. Eu entrei, eu falei, estou na casa da minha avó. Gobelins na parede, móveis de estilo, porcelana, numerada de castelo. Eu falei, estou em casa. Minha prima estava comigo, dizia, é igual a casa da sua avó. Por quê? Porque havia um comerciante aqui também que vendia, talvez, essas peças e que encaminhava a quem tinha dinheiro. Né? Essa aliança aliança é engraçado, porque é o nome da empresa também, da metalúrgica, mas a aliança entre o dinheiro e a cultura hoje está cada vez mais rara, digamos. E ali se uniu. E o mais interessante de tudo, a meu ver, são os textos que a gente achou redigidos. Ninguém conhece os textos redigidos pelo próprio Assis Chateaubriand. Ele se chama Assis Chateaubriand porque ele nasceu dia 4 de outubro, que é o dia que eu nasci, coincidentemente, que é o dia de São Francisco de Assis, que em italiano chama-se chiama onomastico, se dá o nome do santo do dia para a criança. Ele se chama Francisco de Assis, o pai dele era professor de literatura, admirava o Chateaubriand, ele se chama Francisco de Assis Chateaubriand, Mananá de Mello. Agora, os textos são gongóricos e às vezes até hilários, porque eles elogia. Os dois falando sobre os meus avós. Os dois alemães têm a alma dos escravos desta colônia da Guiné. Ela é da Silésia, de gente dinheiruda e acastelada. Nasceu em berço de ouro. Isso a respeito da dona Lili, minha avó. Nasceu em berço de ouro. É chique, não sei, mudo, como uma morgada do Minho. Max é renano. Estão em São Paulo há 43 anos. Nunca mais voltaram à Europa. Fustigava-me outrora, a mim, se Chateaubriand, isso eu estou dizendo, fustigava a necessidade de ser europeu, ao menos 2 vezes ao ano. Os Löwenstein, nenhuma vez. Eles, em 43 anos de permanência aqui, nunca voltaram para a Europa.
fustigavam, os termos que ele usa. Aqui vai. Eu tenho uma coleção aqui de textos que foram recuperados no acervo do próprio dos Diários Associados, que ainda existe, o acervo, e também muitas das fotos eu paguei créditos para a edição dos 2 livros, da massa falida da revista Cruzeiro. A revista Cruzeiro tinha um papel, digamos, entre Folha Ilustrada e Caderno 2, tudo junto, mais a parte social junto com cultura. A revista Cruzeiro tinha esse papel. Não havia mídia, claro, havia a revista Cruzeiro, todos liam. Né? E na 7 de abril, eu cresci na 7 de abril, cresci lá até os 15 anos, até meus avós falecerem. Nós estudávamos na Praça Roosevelt, no Colégio Porto Seguro, que era o colégio alemão, hoje é o Caetano de Campos. E a gente ia a pé, quase todo dia, e acompanhei muitas exposições, muita coisa a gente acompanhou ali. Eu cresci em companhia de crianças que eram filhos, por exemplo, do Wolfgang Pfeiffer, uma pessoa que foi depois professor da ECA, que era doutor em arte pela Universidade de Berlim, respeitadíssimo, foi um dos primeiros professores do MASP, né? A esposa dele deu aula no MASP também. Essas pessoas não tiveram um tino comercial, eles não tinham, eles eram intelectuais, né? Eles estudavam, eles não ficaram ricos. Mas o meu avô, no 10º andar, supria. E o Pfeiffer foi funcionário da Aliança durante muitos anos, mas ele não trabalhava na Aliança, ele trabalhava no museu, mas recebia pela Aliança. A gente não tem o registro disso tudo, daria para recuperar tudo isso, mas isso eu sei porque a gente sabe da história. Né? E eu convivi com muita gente, e por conta dessa memória toda, eu decidi o livro sobre. Nós editamos 2 livros. Na realidade, nós temos 4 exposições, 2 delas na Estação Clínicas, na ocasião do lançamento do livro da minha avó, Arte e Ciência, nós fizemos 2 exposições e lançamos um site. Então, são concomitantemente um lançamento do livro, 2 exposições, a primeira na Estação Clínicas do metrô, que é em frente à Faculdade de Medicina, e desmontamos numa noite, montamos na mesma noite na Estação Santa Cecília, que é relativa à Santa Casa, onde era a prática da Faculdade de Medicina. 3 anos depois, fomos convidados para fazer uma exposição na Letterverein, na Alemanha. Fizemos uma exposição em Berlim, na escola. O Setúbal, o Dr. Luiz Setúbal, era o reitor, ele era o diretor da Faculdade de Medicina, que tem da Santa Casa, tem um nome, ele não é curador, ele é, enfim, o diretor da Faculdade de Medicina, ouviu falar, pediu então que nós fizéssemos também na Santa Casa. Em 2016, fizemos na Santa Casa e na semana seguinte em Berlim. Então, nós temos 4 exposições, editamos 2 livros e temos um site. O site continua, eu pago todo ano, mas agora temos essa boa notícia de termos a Wikipedia agora na Alemanha, na Universidade de Aachen, por uma pesquisadora, são todas pesquisadoras de Heidelberg. Eu escrevi para ela, está inundando Heidelberg como Alegre. Está chovendo demais, a cidade está sendo inundada pelo rio, oh, meu Deus. Mas está tudo bem por lá. Então, esse trabalho tem sido interessante porque ele cresce, né? Ele agrega, sempre se agrega. O Instituto Biológico foi uma grande surpresa, eu nem sabia que a minha avó tinha trabalhado no Instituto Biológico. Como estamos de tempo?
Ah, ok. No início da pesquisa, logo no início da pesquisa, eu estava em Berlim, na escola lá, e o Rony, que é o pesquisador aqui, perguntava, espera, sua avó tinha alguma prima chamada Lili? Eu falei, não, minha avó era Lili Epstein. Não, porque no Instituto Biológico existe uma Lili Epstein Althausen. Ela não é prima da sua avó? Eu falei, não, ela não é prima da minha avó. Eu falei, Rony, minha avó chamava Lili Epstein, como solteira, e ela, olha só, como assinou o nome de solteira a vida inteira. Ela nunca assinou o nome de casada. Por quê? Porque ela já tinha o nome consagrado na Alemanha. Bom, eu voltei. Eu falei, Rony, essa Althausen não sei quem é. Não é minha parente. Ponto final. Voltei, quando eu cheguei, o Rony me disse, Esther, a Márcia Rebouças, responsável pelo acervo do Instituto Biológico, quer falar conosco. Eu falei, perfeitamente, podemos ir. Cheguei lá, as duas me olharam, ela e a D'Agostini, o sobrenome é D'Agostini, as duas me olhavam meio torto, assim, né? A minha avó tinha o nome em recursos humanos no Instituto Biológico, tinha o nome Lili Löwenstein. E assinava profissionalmente Lili Epstein. E elas não sabiam, lá em recursos humanos, como registro, ela não existia, Lili Epstein, só existia Lili Löwenstein. E, por coincidência, duas ex-alunas egressas da mesma escola, com o mesmo prenome Lili, desenhistas do mesmo Instituto Biológico, elas não tinham como saber. Aí elas juntaram as duas pilhas e inventaram um terceiro ser. Uma era Lili Epstein, a outra era Lili Althausen. Elas juntaram tudo e fizeram uma Lili Epstein Althausen. Como resolver esse problema? Porque muitos trabalhos publicados, tinha que ser publicado errado em todos os trabalhos. Eu tenho aqui um volume do biológico, está em algum lugar? Do livro? Do biológico, não. Está aqui, está aqui, está aqui. O Rony, o pesquisador, propôs então que o diretor do Instituto Biológico editasse um catálogo de ilustradores do Instituto Biológico, onde tem página 1 ou 2 para uma pessoa, outra pessoa, 3 páginas para Lili Epstein, 4 páginas para Lili Althausen, e aí está resolvido o problema. Resolveu-se o dilema. Eu falei, meu Deus do céu, não tinha como saber. E aconteceram coisas muito interessantes durante todo o processo. Fui até a Alemanha. Por quê? Porque se minha avó tinha um trabalho nós tínhamos aqui no Brasil todos os... Porque não tivemos guerra, né? Tivemos gente que jogou coisa fora. Tudo bem, mas não tinha guerra. Eu queria saber, conhecer o trabalho da minha avó na Alemanha. Fui até a Alemanha, né? Finalmente achamos os tratados de patologia do Aschoff, porque os nazistas tinham apagado o nome da minha avó dos desenhos. Mas alguns desenhos, olha só, alguns ficaram com o nome da minha avó, e esses eu achei. Eu comprei aqui num sebo, aqui no Brasil, num sebo, o tratado do Aschoff em alemão, editado em 1921 na Alemanha. Folhei página por página, achei muitas ilustrações, todas assinadas pela minha avó. Aí mandei tudo para a Alemanha e, por conta disso, a Alemanha agora está editando esse Wikipedia e esse site. A minha irmã disse, a minha irmã é muito engraçada, tem uma irmã que é física. Ela dá aula na universidade em Milão, e ela diz, você tem faro de perdigueiro. E agora, com relação ao MASP, com relação ao record, o Luciano ontem conversamos bastante,
Por que nunca se falou nada a respeito dos meus avós? Se falou um pouco, mas tudo ficou eclipsado. Por que ficou eclipsado? Houve um trauma muito grande. Meus dois avós, da mesma maneira que eu não sei se eu abordo isso, mas eu acho importante. Da mesma forma que Stefan Zweig e a esposa se suicidaram juntos, meus dois avós se suicidaram juntos, e 2 meses depois o meu pai. Isso foi um drama assim na sociedade. Houve missa de sétimo dia, foi o Bardi, foi o Chateaubriand, foi todo mundo. A missa foi na Igreja da Consolação. Lotou a igreja, foi um silêncio. E ninguém fala sobre suicídio. O suicídio, ninguém sabe falar sobre suicídio de maneira isenta. Né? Depois de muitos anos de análise, agora eu consigo falar, mas durante muito tempo a gente sobrevive, né? A gente tem um nível de sobrevivência. E isso é um fato, talvez, que tenha empanado, digamos, todo o brilho deles também. Procuro explicar, não sei se é isso. Né? Talvez seja uma explicação ou não. Né? Uma outra, talvez, explicação seja a mudança da 7 de abril até a Paulista. Alguém deve ter esquecido algumas caixas. Não culpo ninguém, né? Mas e a história foi se contando de maneira errada. Né? Uma coisa que me motivou muito foi, por exemplo, um livro editado na gestão do Teixeira, no MASP, onde consta em um encontro entre Chateaubriand e a viúva de Armando Álvares Penteado, Dona Anne, mais conhecida como Dona Lili, foi decidida uma formalização de um acordo entre o museu e a FAAP. Dona Anne não é Dona Lili. Dona Lili era minha avó. Quando você lê isso aqui, eu falei, pera, aqui tem uma foto onde aparece a Dona Anne como sendo Dona Lili, ao lado do Chateaubriand. Não é a minha avó. Essa pessoa aqui não é minha avó. As pessoas vão se apoderando da história, por omissão, enfim, por alguma razão. Né? E contra isso eu falei, alguma coisa eu tenho que fazer. Se eu não contar, ninguém conta. Ninguém vai contar essa história. Né? Cara, minha avó era Dona Lili. Dona Lili foi uma pessoa importante na Faculdade de Medicina, reverenciada. Tem o óleo da minha avó, como os diretores todos têm o óleo pintado. Minha avó tem o óleo pintado lá, estava no auditório. Dona Lili, eu fui a um dermatologista numa ocasião, ele disse, quem foi Dona Lili? Dona Lili. Eu falei, Dona Lili, minha avó. O doutor Sampaio, Sebastião Sampaio, um grande dermatologista. Eu vou dizer uma coisa para você, ninguém é insubstituível, porém a sua avó foi insubstituível. Isso vindo de um catedrático, um médico catedrático da USP. A pessoa se apoderar aqui... E aí eu falei com o Teixeira, eu liguei para o Teixeira, falei, Teixeira, esse negócio está errado. Ele disse, espero ter feito um bom trabalho. Eu digo, olha, eu sinto muito, mas o trabalho que você tem está errado. Ele não gostou nada, claro, mas também não tem problema. Né? Esse apoderamento da história errada, né, foi me dando uma motivação muito grande para fazer o certo. Né? E a gente, espero, tenha feito o certo. Um dos artigos, tem tempo ainda? Para que justamente não ultrapassar o nosso tempo, queria lhe perguntar justamente como você está apresentando essa visão ampla, não é, da participação dos seus avós nessas iniciativas do Chateaubriand. Por exemplo, se eles tiveram
eles tiveram um papel importante nessa iniciativa dos museus regionais. Ah, sim. Não sei se você tem Sim, alguma... acompanhei Acompanhou, também. tem alguma Acompanhei, memória? sim, É um sim. lado Nós dessas fomos a... iniciativas que Sim, não, sim. dificilmente é debatido, Uhum. é discutido. Nós fomos, meu pai redigiu o discurso e nós fomos à inauguração do Solar do União. Aí tem um ponto que eu também acho muito importante. O Solar do União foi inaugurado, meu avô fez o discurso, fomos recebidos em palácio pelo governador na época, etc. E a minha avó se empenhou demais nisso tudo. Por quê? Porque eles tinham um amor pelo Brasil que nem os brasileiros teriam, eu acho. Foram sempre muito bem recebidos, foram muito queridos, muito respeitados. A minha avó não tinha uma posição, nunca teve. Como ela sempre foi desenhista, ela nunca teve o papel ela sempre serviu, né? Serviu tecnicamente, né? E esse não é uma servilitude de humildade, não é isso, né? É o contrário. Pelo contrário, a pergunta que ela fazia para os médicos era sempre: para quando? Né? E esse trabalho pelo bem, eles fizeram muita coisa. Doaram escola lá em Jaçanã, do outro lado da rua, doaram o Hospital do Guarujá, quem doou foi meu avô, o padre Domênico, que depois virou cônego, enfim. Mas, com relação aos museus regionais, era uma valorização do que era o Brasil, né? E foi, na época, algumas pessoas ainda eram folcloristas. Havia um museu do folclore em São Paulo que era importantíssimo, que funcionava na Oca. A Oca inteira era um museu do folclore que sumiu, foi sumido. Como é que pode sumir um museu? O Alceu Mainardi Araújo, por exemplo, editou um tratado eu trouxe até um tratado de folclore. Rossini Tavares de Lima, essas pessoas foram intelectuais que eram da escola de sociologia e política. Não havia um deserto cultural no Brasil. Havia intelectuais, havia gente muito competente, minha avó respeitava a todos. E isso motivou a minha avó, principalmente a minha avó, né, a regionalizar isso, sair de São Paulo. Araxá, por exemplo, ela ia sempre. O Alckmin, na época a gente chamava de Alckmin, José Maria Alckmin, hoje se pronuncia Alckmin, não sei porquê, mas enfim, é o vice-presidente, mas é o mesmo sobrenome. Eram pessoas que minha avó respeitava muitíssimo. Por quê? Porque eles eram gratos ao Brasil. E a moeda de troca, de agradecimento que eles tinham ao Brasil era a cultura, em todos os sentidos, né? Museus, escola, o Carvalho Pinto, enfim, lá do Natel ajudou muito, doou terreno para construir escolas. Essa cultura, escola, hospital, minha avó trabalhou no hospital a vida inteira, é um dado na vida deles que motivou a vida toda deles, né? E por isso, então, essa regionalização e a valorização mesmo do ser humano. Hoje o dinheiro está muito distante, na minha opinião, desse dado cultural, né? Enfim, está todo mundo jogando beach tênis. Mas eu acompanhei muito isso, né? Em casa, minha mãe também, minha mãe ajudava muito, meu pai tinha uma visão muito social da empresa. Tinha, dentro da fábrica, tinha dentista, tinha, enfim, escola profissional, início zero do SESI,
Tinha escola profissional na Aliança, os meninos estudavam na escola na frente, e à tarde tinham aula profissional e tinham emprego sempre. Essa parte social que hoje é a ISG era presente, sempre foi presente na minha vida, né? E sempre foi. Então, é mais ou menos isso. Muito obrigado, Esther, por toda. Você é uma demonstração de quanto as memórias pessoais muitas vezes abrem luzes, não é? Dão luzes a outros aspectos inéditos ou pouco conhecidos de, como dizer, empreitadas culturais, de iniciativas, etc., que me parece, digamos assim, poderão ser mais aprofundadas a partir das suas palavras num segundo momento, agora depois por parte do público no nosso debate. E volto a reitero que quem quiser intervir colocando perguntas para os nossos convidados pode fazê-lo através do e-mail iearesponde.usp.br, que é o e-mail através do qual o IEA permite justamente uma interlocução com as nossas com o nosso evento. E a esse ponto agradeço novamente a Esther, vamos retomar certamente a sua fala depois, e queria passar a agradecer e passar a palavra a Eleonora Bascherini para apresentar a sua comunicação sobre o Museu Didático do primeiro MASP entre 1947 e 1952. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos e todas. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Luciano pelo convite, a possibilidade que ele está me dando de estar aqui e participar desse evento. Gostaria também de agradecer a senhora Esther não só pelo trabalho independente que ela está fazendo de resgatar a trajetória dos avós dela, que foi tão importante, tão significativa por esse país, também para esse relato que ela deu hoje, que deixou tudo muito mais tangível, né? Tudo muito mais contingente do que qualquer leitura de um livro pode dar, porque ela deu lembranças que são muito boas. É isso que hoje estamos falando. Estamos aqui para falar da memória. Memória da ciência, memória da arte, e eu gostaria justamente de me conectar com a última fala da dona Esther, do que ela estava falando. Ela estava falando da importância da divulgação da arte, da importância da divulgação entre a população e do aspecto social da arte. E é isso justamente que o meu intervento hoje se situa. Eu falarei sobre o Museu Didático do primeiro MASP. Quando o Museu de Arte de São Paulo inaugura, em 1947, no dia 2 de outubro de 1947, ele se configura desde o começo como um museu bem diferente de tudo que havia sido criado até então na Europa. Havia-se discussões, há pelo menos 2 décadas, sobre o papel do museu na sociedade contemporânea, mas até então poucas instituições haviam conseguido realizar algo parecido. E aqui vemos uma imagem com o Assis Chateaubriand, de um lado, sobre o qual a dona Esther deu lembranças muito significativas, e do outro lado temos o Pietro Maria Bardi. Eu chamei esse do Museu do Bardi, entre aspas, porque claramente ninguém aqui quer tirar o papel desse pequeno grande homem que é o Chateau, mas porque essa parte do museu específico foi uma iniciativa do Bardi. É ele que desde os anos 30 medita sobre o conceito de arte, de cultura e sobre o papel da arte e da cultura na sociedade. Aqui eu cito alguns trechos de falas dele, artigos que ele começa a publicar a partir do 1º de janeiro de 1947, lembrando que ele havia acabado de chegar. Ele chega em outubro de 46, junto com a esposa,
a arquiteta Lina Bobardi, que não precisa de apresentação nesse país. Pietro Maria Bardi era até então jornalista, ele tem uma carreira de jornalista. Aos poucos ele vai abrindo as primeiras galerias de arte em Milão e transfere-se depois para Roma e se forma também como, se coloca no mundo italiano, da cultura italiana também como marchand, vendedor de obras de arte e galerista. E quando ele vem para cá, o intuito talvez não fosse de ficar, mas ele conhece o chateau, nasce aquele sodalício que durará a vida toda, até depois da morte do Assis. O Bardi continuará falando da admiração que ele tem para esse homem. E aqui eu estou citando justamente alguns trechos de artigos de jornais que ele começa a publicar a partir do 1º de janeiro de 47 no Diário de São Paulo, que era um dos jornais da rede de Chateau. Então ele imagina, ele pensa o museu dele como um centro de cultura viva, orgânica. Ele não consegue imaginar o museu como uma coletânea, uma simples coletânea de obra de arte, como um sepulcro, um túmulos de obras, mas um lugar que incentiva o interesse pela história, o interesse pela arte no povo. Ele pensa um museu para todos, não só um museu para interessados, um museu para expertos, para artistas, para historiadores de arte, mas sim um museu para as pessoas, para a população, que o pedreiro, que o frentista possa acessar, ter vontade de descansar, de entrar no museu nas suas horas de descanso. E ele pensa assim, o museu escola de vida, um museu que possa ter um papel fundamental na reformação da sociedade. E com isso, ao lado da Pinacoteca, que o casal Lowenstein contribuíram a formar, apesar de ainda, justamente como a dona Esther falou, o papel deles não foi ainda desvendado com a justa proporção, ao lado da Pinacoteca surgiu uma proposta diferente, aquele que foi chamado de museu didático. Tratava-se do quê? Primeiramente, um espaço físico que tinha uma importância em metros quadrados equivalente àquele da Pinacoteca. Tratava-se de uma sala com 3 fileiras de painéis suspensos, painéis de vidros e aços. Esse é um projeto da Lina. São um total de 42 pranchas que são visíveis dos dois lados. Isso quer dizer 84 telas sobre as quais eram expostas o quê? Fotografias. Então aqui também se remete ao trabalho da dona Lili. A importância da reprodução fotográfica, havia desenhos também, fotografias que ilustravam um percurso, um panorama inteiro da história da arte, dos primórdios até a contemporaneidade. Aqui eu extraí alguns trechos de um relatório que o Bardi apresenta no mesmo mês de 1947, no mesmo mês da inauguração, novembro de 1943, em Cidade do México, quando ele é chamado a apresentar justamente essa proposta no 2º Congresso Internacional dos Museus, organizado pelo ICOM, que era a organização da Unesco, cujo objetivo era justamente discutir o papel dos museus na sociedade. E ele fala, então, de um conjunto de 20.000 reproduções em preto e branco, 2.000 em cores, às vezes colorida à mão por uma equipe de artistas, enquanto um grupo de historiadores montava o projeto, a linha geral, a ideia fundamental do desenvolvimento da história da arte ao longo dos milênios, e incrementava esse conjunto de fotos com cartas geográficas, resumos explicativos, legendas e ainda comentários que pudessem ter uma explicação exaustiva, ao mesmo tempo que compreensível e agradável para todos. Esses painéis eram acompanhados por uma série de vitrines, que aqui dá para ver no lado esquerdo da foto, vitrines que pretendiam ser o lado vivo, o lado mais animado da exposição, ou seja, vitrines de objetos funcionais, aqueles que o Bardi em vários momentos chama de vitrines de arte aplicada, vitrines de arte menor, entre aspas. Isso quer dizer utensílios, objetos de uso comuns, como talheres,
pratos, copos, livros, tem umas pequenas estátuas votivas, uma coleção de obras egípcias que ainda se conserva no MASP. Aqui eu decidi mostrar duas dentro das 84 pranchas. São a prancha da Grécia arcaica de um lado, a prancha do gótico internacional e no fundo da Grécia clássica. Esse projeto, inclusive, é da Lina, que de uma certa forma antecipa a ideia dos cavaletes. Por que eu digo isso? Porque a transparência que elas permitiam fazia com que houvesse um confronto, fosse permitido um confronto entre a arte de uma época e de outra, que é inclusive o intuito do MASP a partir desde o começo, a ideia do que antigo e antiguidade e presente nunca foram em contraste. A ideia do que as várias épocas da história da arte pudessem, de uma certa forma, se conversar entre si. E aqui dá para ver exatamente como o trabalho era um trabalho didático, a intenção de divulgar a arte entre a população, que é a finalidade também dentro da qual trabalha o casal Lowenstein. Então, eles imaginam 4 faixas, uma primeira faixa sobre a história da época, do período que estava sendo abordado em cada prancha, uma faixa sobre arquitetura, escultura e pintura. Então, ao máximo possível, era respeitada na primeira exposição esse tipo de organização. O Museu Didático teve grande sucesso na época, era na base desse museu, dessa parte do museu, que se desenvolviam todos os cursos. Os monitores, um grupo de monitores formados, podemos lembrar o Flávio Motta, entre os outros, que depois se tornou professor de arquitetura na FAO. Então, esses grupos de monitores explicavam ao público, qualquer público que fosse, qualquer tipo de pessoas, de forma muito didática e o mais clara possível, o desenvolvimento da arte. E todos os projetos do primeiro MASP vão nessa direção, tanto a formação do IAC, do Instituto de Arte Contemporânea, a formação de revistas, cursos de vários tipos, etc. E aqui, ao longo da minha pesquisa, foi também desvendado o papel que teve nessa iniciativa Emílio Villa, que entra em contato, instaura um contato, um relacionamento muito estreito com Pietro Maria Bardi, pois quem criou essas exposições didáticas não foi um grupo de pesquisadores aqui no Brasil, mas lá na Itália. Lembrando que o Bardi, provavelmente, nessa altura, nem falava direito português. Ele era um homem de 47 anos que havia acabado de chegar no Brasil. Então, ele estava na metade da vida, pois ele viverá muitos anos, ele vive 99 anos, ele chega no Brasil já adulto e claramente ele pede para um grupo de historiadores e intelectuais italianos formar esse grande acervo, esse grande material que serve de base para as exposições didáticas. E o papel principal é justamente o do Emílio Villa, que é um poeta de arte, um poeta da vanguardia italiana da segunda metade do século XX, um poeta cujo papel ainda não foi valorizado como deveria. Ele próprio é uma personalidade. Bom, o principal biógrafo dele chama ele de clandestino. Ele gostava de aparecer e sumir com a mesma rapidez e velocidade. Um personagem que sempre ficou à margem, voluntariamente ficou à margem da realidade acadêmica. Com isso, ele não ganhou o destaque que mereceria. Ele foi um grande tradutor da Bíblia, da Odisseia, conhecedor de idiomas antigos, aramaicos, grego antigo, idiomas da Mesopotâmia. E se na primeira exposição ele teve o papel de destaque, a partir da segunda, terceira exposições que ele organiza, é o único referente de Pietro Maria Bardi aqui no Brasil. Aqui ele está montando, lá em Roma, no Studio di Arte Palma, que era uma galeria e gabinete de restauro que Bardi havia inaugurado em 1944 e que nessa data ainda se encontrava em uma atividade. Ele está organizando as fotografias. Rapidamente, porque estou tentando ficar de olho no tempo,
Tem 10 minutos. Então, rapidamente vou tentar elencar algumas dessas exposições didáticas. Após essa primeira, da qual a gente viu as fotos, que ficou do dia da inauguração até mais ou menos fevereiro de 1949, uma série de outras exposições foram preparadas, o material foi coletado, organizado, porém nunca chegaram a ser realmente expostas ao público. Um caso desse é a segunda exposição da pré-história ao helenismo. O material é já pronto em agosto de 47, nunca é integralmente levado até o público, só posteriormente será reaproveitado em parte. Mesma coisa podemos dizer da exposição do Mediterrâneo pré-romana até a arte bizantina. Imagine a quantidade de material, de fotos que se encontra hoje ainda no acervo do MASP, material inédito, nem classificado, nem organizado lá na mapoteca da biblioteca, do centro de pesquisa. Em 8 de março de 1949, como o Luciano já estava justamente falando, lá no mesmo prédio da Rua 7 de Abril, acontece a inauguração do MAMA, do Museu de Arte Moderna do Cicilio Matarazzo, o Rampolo, descendente dessa grande família, dessa outra grande família de metalúrgicos de São Paulo, e inaugura justamente com uma exposição chamada Do Figurativismo ao Abstrazionismo, organizada por Leon Degas. O Bardi não quer ficar para trás, então ele pede para que seja montada uma exposição da história das ideias abstracionistas na arte, que inaugura no mesmo dia, no mesmo lugar, onde também havia a empresa do casal dos avós da Dona Esther. Uma exposição que fica até janeiro de 1950, quando há uma reforma interna do prédio. E última exposição realmente acontecida é uma exposição sobre a pré-história e os povos primitivos, material que já havia sido coletado em 47 e é parcialmente reaproveitado. Não consegui muita documentação que diga até quando essas exposições didáticas funcionaram. Com certeza em 54, quando parte da Pinacoteca do MASP vai perambulando pela Europa e pelo mundo, começando pelo Museu dell'Orangerie, quando Bardi quer demonstrar que as obras de arte do MASP são verdadeiras, pois havia sido acusado de expor obras de arte falsas. Em 1954, as salas do museu ficam parcialmente vazias e, com isso, exposições didáticas são novamente reinstaladas nas salas. Depois disso, o material foi variamente utilizado, até para... Bardi utiliza esse material para escrever sua pequena história da arte, mas acredito que nunca mais saíram lá do acervo da documentação do centro de pesquisa. Aqui eu mostro só alguns painéis. A forma de exposição, o conceito museográfico foi mudando, as imagens nos painéis foi se diramando, não sei se essa palavra é portuguesa, acho que não, foi diminuindo, não tantas imagens, não repletas de imagens. Essa é a exposição da didática da história das ideias abstracionistas, onde o MASP queria explicar de forma didática esse novo fenômeno que terá um desenvolvimento muito amplo, né? Um sucesso enorme aqui no Brasil. Lembrando que estamos mais ou menos em 49, quando o concretismo chega e se afirma no Brasil com força. E eles querem procurar a origem, as influências desses artistas contemporâneos. Então, de um lado, obras de arte contemporânea, do outro lado, obras de arte primitiva, símbolos de arte sumérica, e assim vai. Aqui são um esquema didático, justamente porque o intuito era sempre explicar de forma mais simples e clara possível para o público alheio, não só um público de expertos. Aqui são dois painéis da exposição didática sobre a pré-história e povos primitivos, que talvez seja a exposição que mais marcou o próprio Emílio Villa, ele que cria e ele que acaba se auto-influenciando com a realização desse material.
pois novamente ele faz esses saltos, essas comparações ousadas entre passado e presente. É uma exposição da pré-história, porém, ao lado de um menhir pré-histórico, há uma escultura do lipstick, ao lado de um basso-relevo egípcio, há uma escultura medieval. Não foram os únicos projetos realizados, muitos outros foram montados, muito outro material foi coletado e nunca realmente levado até o público. Então está tudo lá, em parte até perdidos. Eu aqui só vou citá-los rapidamente, porque não acho que nem cabe, nem faria muito sentido ficar debruçando muito sobre isso. Mas eu encontrei vestígio de uma arte, de uma exposição sobre arte pré-colombiana. Encontrei vestígios de uma exposição da arte siríaca, montada a partir de 48, uma exposição didática sobre expressionismo, o Villa escreve para Bardi que esteve com Kokoschka, então tem grande conhecimento sobre o assunto, pensa em recomeçar o ciclo das exposições didáticas que havia sido interrompido e pretendia ser um projeto bem mais amplo. Eles chegam a montar e quase expor um grande panorama, uma exposição sobre um grande panorama da poesia, das cavernas pré-históricas até o surrealismo parisiense. Esse talvez seja o projeto mais... Eu fiquei com muita dó de não... Muita raiva, na verdade, de não conseguir, de não ter conseguido encontrar o material. Só sei que ele foi realizado através das cartas trocadas. Mas o que acontece é que em 1960 Villa volta a conversar, a escrever sobre essa exposição, lembrando a Bardi de quando ele havia criado, e ele sugere, ele faz uma nova proposta que talvez seja a proposta mais sintomática, mais emblemática do como Emílio Villa, esse poeta da vanguarda pouco compreendido, pensava, atuava, e da sinergia que havia se criado com Bardi. E ele pensa dessa vez não em uma exposição real, assim como pensada até então, mas sobre uma sorta de happening, uma trienal da poesia. Ele pensa em novos, inéditos e nunca ouvidos horizontes sonoros. Logofonos e outras palavras, sonorizamos as florestas. Novas paisagens sonoras da cidade. Um festival universal. Ele então pensa em gravar uma série de poesias, chamar poetas de fama internacional, gravar essas poesias e, através de megáfonos, projetá-las, não só na cidade, como nas florestas, nos arranha-céus, no jukebox, nos postes telegráficos, nos portos, discotecas, armazém. Um projeto que parece futurístico até hoje, de uma certa forma, mas que gostaríamos, a gente está pensando em como realizá-lo para tornar concreto essa ideia do Villa que ele teve em 1960. Encontrei vestígio de outras exposições, de uma história da cultura plástica contemporânea organizada em ocasião do 4º centenário, além de outras iniciativas que ele cita em vários momentos, um atlas universal das 3 artes, uma exposição sobre a imprensa, outra sobre a estética, um projeto de revista, uma exposição didática da anatomia, outra sobre arquitetura dos animais. Essa, confesso que até agora não entendi exatamente o que era. Uma leitura visiva das grandes obras-primas literárias da história, em quadrinhos. Uma exposição sobre o presépio, artigos, enfim. Essa era só para falar sobre esse grande poeta e sobre a sinergia que criou com Bardi, e sobre a ideia justamente de divulgar para o público, que também vai na mesma direção da trajetória do casal. Então, com isso, obrigada. Muito obrigado, Eleonora, muito interessante, muito, como dizer, cheia de aberturas também a sua apresentação. Espero depois da gente, no nosso debate, poder aprofundar pelo menos algum ponto sobre isso. E queria justamente reiterar ao público que nos acompanha de usar o e-mail iea responde@usp.br para apresentar eventuais perguntas e questões.
Agora, eu gostaria de passar a palavra, agradecer a presença e passar a palavra na nossa... Meu tio, Augusto Carlos de Vasconcelos, um engenheiro, faleceu há 2, 3 anos atrás, escreveu um livro a respeito da estrutura dos animais. Os animais têm uma estrutura, essa é a arquitetura dos animais. É um livro lindíssimo. É isso, que é a arquitetura dos animais. Então, provavelmente, uma exposição didática da arquitetura dos animais ia nessa direção, em como a arte a enfrentava, abordava e pintava a estrutura anatômica dos animais ao longo dos séculos, né? Como em cada século, provavelmente. E fazer uma comparação entre os séculos, provavelmente. Vamos aprofundar isso depois da outra fala, da terceira fala, que eu gostaria de chamar agora aqui a Carole Chandrão, também para sentar junto com a Paula Gabay e a Lívia Gabay, e apresentar essa... Não, eu vou descer. Boa tarde a todas, todos. Muito obrigada pela presença, professor Luciano, Esther, Carolina, Eleonora, estamos aqui. E eu acho que toda essa conversa é muito importante, é muito interessante para contextualizar as memórias, as lembranças. Novamente estou voltando ao que a Eleonora citou e eu reitero a importância da história e do caminho que se dá através do desenho, da anatomia, que não só se concentra no desenho, mas na forma de pensar para colocar, né, através da arte. Muito obrigada. E nós, como pessoas aqui, pesquisadoras, estudantes, artistas, que estaremos falando agora sobre essa parte, a mim me impressiona muito a coincidência dos fatos e os encontros que acontecem. E eu acho que aqui a gente vai poder falar de um encontro muito importante que acontece, dessa trajetória, culminando na exposição que termina com a Carolina Alexandrão. E como essa história começa, eu acho que poderia ser, então, esse mote nosso, né? Então, eu vou passar aqui para a Paula, minha irmã, eu sou Lívia Gabay, vou passar para a Paula Gabay. Obrigada, boa tarde. Bom, a gente vai, então, fazer um recorte de tempo que vai de 2019 até 2023, né? A gente está dentro de um contexto que é a Escola de Comunicações e Artes, a ECA, Departamento de Artes Plásticas, no encerramento do meu doutorado, com orientação do Evandro Carlos Jardim, e onde eu fiz uma exposição que envolvia desenhos, gravuras, esculturas, e onde o eixo estruturante desses trabalhos desenvolvidos era... O ponto de partida era uma coluna vertebral, as representações dessa coluna, as divagações sobre essa coluna, e uma ideia de uma catedral interior que fosse construída durante processos, pensamentos e operações plásticas, né? Então, os canteiros e as matrizes em gravura, né? E dessa exposição, que foi brevemente mostrada aqui, a gente, por sorte, teve a visita de alguns integrantes do Museu de Anatomia Humana do Instituto de Ciências Biomédicas da USP,
e o convite de remontar essa exposição lá no ICB, lá no museu. Então, no MA, né? Museu de Anatomia Humana. E foi muito interessante, porque foi uma conversa que houve, né, primeiramente, entre os professores Maristela Martins de Camargo, Silvia Lacchini, Simone Mota e professor Edson Liberti, que até hoje constituem parte do conselho gestor do museu. E a gente estava entendendo como que a gente poderia remontar essa exposição dentro do acervo, né? E a grande preocupação, na verdade, minha, de trazer esses trabalhos para lá, era de não fazer relações assim redundantes entre aquele acervo riquíssimo, né, que tem lá e os trabalhos em artes plásticas, de uma forma que criasse uma ilustração rasa, né, imediatista entre uma coisa e outra, mas que, na verdade, pudesse extrapolar para além disso, né, e trazer, né, a questão do desenho, né. Então, esse convite, na verdade, ele foi meio que uma tentativa de externar e trazer ao público, através dessa exposição, uma função inerente à universidade. Significa o quê? Aproximar as áreas, artes plásticas ao acervo, as artes plásticas às ciências, né? Estabelecer diálogos que evitassem esses didatismos e trouxessem à tona o conceito de desenho, né, como interação entre os fazeres, né? E a arte entendida como operações sobre instrumentais e linguagens técnicas para lugares muito além dessa figura congelada do artista, isolada, né, de um contexto, né? E acho que, no meu entender, essa noção de desenho é uma das raízes do sentido de universidade, né, que é um lugar de acesso às diversas áreas, via curiosidade e imaginação vivos, né, em movimento e sempre em atualização, né. Por outro lado, as artes plásticas como um campo de estudo e trabalho que devem se colocar por inteiro a serviço das diversas áreas, né, na transmissão de conceitos que são coincidentes muitas vezes, né. E o trabalho em ateliê, né, para o artista, ele já, por si só, ele reflete uma conduta do artista diante do entorno, né, por exemplo, o Vesalius, né, que tem esse livro De Humani Corporis Fabrica, né, esse tratado importantíssimo de anatomia, que traz fundamentos concretos sobre arte, sobre ciência, portanto, né, com a função de atender aos saberes, aprofundando-os como conceito e multiplicando a possibilidade de atuação do artista, né. E só introduzindo, né, no caso também uma outra coisa que vocês estavam falando da estrutura dos animais, né, aqui a figura humana, né, no caso, né, ela é tida mais do que um tema, né, ela é um assunto, ela é um fundamento para o exercício contínuo do desenho, né, quer dizer, através da observação e do desenho a gente colhe elementos para possíveis entendimentos do universo da figura humana, né, e o corpo humano também como uma referência por onde passam múltiplas vivências nos campos da cultura e dos fazeres, né, seja como fundamentos para a construção de figuras, estruturas, sistemas, modelos, enfim, tudo isso são coisas que a gente estava observando como importantes de tentar ser trazidas junto ao museu nessa interação com as exposições. Então, daí o que acontece? Esse Museu de Anatomia Humana, ele é um acervo que foi constituído em 1914 pela chegada de Alfonso Bovero em São Paulo, né? Ele foi o primeiro, vamos dizer, professor que constituiu uma escola de anatomia aqui, né? Formou uma geração de anatomistas, e todo esse acervo ele é oriundo desse momento, né, foram vindo outras gerações que foram completando esse acervo, mas ele tem essa importância, né, e
Bom, daí essa exposição primeira, né, que a gente experimentou, né, Canteiros e Matrizes, uma catedral interior, ela foi inteira remontada, né, na sala didática, né, fizemos junto sessões de desenho, né, no acervo do museu para convidados internos, para os estudantes da graduação do CAP, né, o CAP é o Departamento de Artes Plásticas, né, a gente foi produzindo desenhos, né, registros, ensaios, né, a minha irmã Lívia, que esteve junto comigo o tempo todo, uma pessoa que o tempo todo está construindo junto, né, comigo, montando as exposições, ela pôde trazer um equipamento, né, uma ferramenta, um suporte muito importante, que é a câmera obscura, que ficou residente no museu durante esses 2 meses de exposição, e a gente foi fazendo os registros, né, e experimentando animações em fotossequência e tudo mais, né? Essas que vocês podem ver, esse crânio, esse crânio que a gente fez uma cenografia dentro do próprio acervo do Museu de Anatomia, com um pano escuro, né, e uma fonte de luz, e isso é uma sequência de fotos animadas que, na verdade, não são vistas diretas da lente da máquina fotográfica, mas elas passam pela câmera obscura e a máquina fotográfica está dentro da câmera obscura. Então, toda essa luz, ela se transforma e acontece uma descoberta muito importante que faz pensar na importância da câmara obscura e da ótica, da história desse aparato para a visualização de composições que os artistas gostariam de ver e desejassem pintar, e eu acho que também, de uma certa forma, se estende para a ideia de como a luz pode se imprimir numa superfície, o que se aproxima muito ao que significa, para mim, no meu trabalho, o contato com o cinema, né? Sim, e de qualquer maneira, né, todo esse trabalho, essa coisa que foi sendo fomentada no decorrer dessa exposição, ela reativou uma parceria antiga que o meu supervisor, o professor Cláudio Mubarak, ele havia tido alguns anos atrás, né, uma experiência já no Museu de Anatomia, quando ainda era próximo do Departamento de Artes Plásticas, né, atualmente ele subiu, né, lá para o ICB, no Departamento de Anatomia, e isso foi muito, muito legal, porque o que aconteceu? Aí ele foi reconfigurando de uma maneira já feita anteriormente por ele, né, uma disciplina de desenho da figura humana, incluindo um dos módulos, a visita ao Museu de Anatomia, onde a gente pôde, em todo semestre, proporcionar uma exposição, né, uma exposição dos estudantes que cursaram essa disciplina, uma exposição de desenhos, na verdade, né? E é importante dizer também que tudo isso foi feito com 0 recursos, na verdade, né? Isso foi muito uma iniciativa nossa, um esforço nosso da gente tentar realizar, né? Claro que com todo o apoio, né? Vamos dizer, da equipe do museu, no entanto, sem dinheiro, né? Sem dinheiro do próprio museu, né? E foi um espaço que a gente abriu meio que furando, assim, sabe? Que nem um cupim, assim, né? Mas foi nesse contexto também que acho que uma geração de estudantes que estava ingressando no departamento em 2019, onde a Carol é uma delas que está aqui, né, com a gente, e outros que é a Clara Luz e o Felipe Lima, né, que eles começaram a frequentar no início
informalmente, né, o interesse próprio deles de ir lá desenhar, já com um histórico de interesse próprio pessoal do museu, e depois de um tempo eles, cada um deles participou da estrutura de lá como bolsistas PUB, né, orientados pelos professores de lá, a Carol pela professora Silvia Lacchini, a Clara também, e o Felipe pela professora Maristela, num programa que ela desenvolve chamado Cientificamente Arte, né? Então, nesse contexto, eles puderam desenhar, desenvolver, e a Carol, ela é uma pessoa que, além de ter todo esse trabalho com desenho, com gravura, o conhecimento dela em fotografia é muito desenvolvido e muito as linguagens muito, né, consolidadas e interessantes. Ela colocou isso a serviço, né, de um trabalho, de um projeto do museu, de fazer uma realização de um inventariado mesmo, né, de registro de acervo. Então, nesse momento, ela produziu, acho que cerca de 3.000 imagens, né, Carol, que foram feitas. E, bom, de qualquer maneira, o que acontece, né? Outras exposições que a gente fez, né, em 2022, né, a gente isso, exatamente, né? Quer dizer, o museu ele convidou nós, junto da Carol, do Felipe e da Clara, para a realização de uma exposição nessa sala didática, que é a sala acoplada ao acervo, né, no contexto da Copa do Mundo, que pudesse apresentar as partes do corpo de um atleta vulneráveis às lesões, né. Então, eu e a Lívia, novamente, entramos como colaboradoras da produção, né, projeto expositivo e montagem, né, e, enquanto isso, por outro lado, o museu ele disponibilizou peças anatômicas maravilhosas da reserva técnica, né, que foram referência para a produção dos desenhos que a Carol, a Clara e o Felipe realizaram, né, e que foram o carro-chefe da exposição, né. E, enquanto isso, foi uma coisa muito legal, porque meu trabalho lá em pós-doc, né, lá na ECA, ele envolvia a oficina de serralheria, né, um trabalho em escultura e gravura, né, então a gente pôde produzir nessa oficina, junto ao Olavo, que é o técnico da oficina, e com a colaboração de alguns estudantes, né, entre eles o Gabriel Faria, né, a gente suportes de apoio para essas peças, né, ossadas, membros com tecidos musculares completos, que proporcionassem visualizações consistentes, né, e uma apreciação estética para o público, né, fabricados integralmente em ferro pela gente, adquirido também com nossos próprios recursos, né, em ferro velho, em lojas, né, e o que acontece? A gente sentiu que esses suportes, né, a criação desses suportes, ele tocava em pressupostos importantes, né, na visualização de peças e materiais fundamentais na valorização dos acervos e arquivos, né. Então, quer dizer, naquele momento, o museu, os estudantes e o ateliê e a oficina de serralheria da ECA puderam funcionar juntos como um laboratório, né, num trabalho onde houve muito comprometimento, aprendizado por todos os envolvidos, né, mas que fica um pouco invisível para a instituição ainda, né. E os desenhos cuidadosamente preparados pelos estudantes, né, o suporte de cada detalhe de construção da exposição, trouxeram questões essenciais, né, no diálogo e na divulgação da anatomia através da arte, ainda muito pouco considerados, né, a coisa está muito aquém, né, como um recurso, realmente uma ferramenta de uso e interação entre todos, né, e, quer dizer, a arte, né, novamente, né, como campo especializado, ela pode e deve ser ampliada como possibilidade profissional e conceitual junto às outras áreas, né, e a ciência, simultaneamente, que tem incutido em si o desenho, ela pode e deve também se aproximar de um vasto público, especializado ou não, por meio de uma comunicação de alto nível, né, que é justamente
a percepção visual, a imaginação e a curiosidade, né? Então, a gente chega, né, aqui vocês podem ver, né, algumas imagens, essa exposição Desenho e Anatomia, com pinturas do Felipe, né, expostas, outros estudantes, né, e essa foi realizada em 2023, onde a gente chega, né, como vamos dizer, a conclusão de um percurso, né, com essa exposição De Humani Corporis Fabrica, né, e o que acontece? Esse novo projeto de exposição ele já estava sendo discutido, né, de uma certa maneira, entre o técnico anatomista Nilson Souza, a secretária Cristiane Pinheiro, para ocorrer em 2023, em torno das relações entre fotografia e anatomia. O pessoal estava tentando entender como poderia ser resgatado registros fotográficos do museu e do departamento para poder fomentar caminhos de uma possível estruturação da parte do acervo, né? E o que acontece? Entendendo, né, que realmente acervos e arquivos eles estão diretamente ligados à memória e ao museu como um lugar de produção de conhecimento partilhável, né? E que uma das bases para a atuação consistente de pesquisas e atividades interdisciplinares é o acesso amplo, né, e organizado desses acervos e arquivos, né, através de bancos de dados, etc. Né? E o que aconteceu? Né, elas se mostraram muito importantes depois, essas questões todas, nessa exposição de Humanis Corporis Fabrica, né, é um projeto que foi submetido por iniciativa da Carol e da professora Silvia Lacchini, né, em março de 2023, e foi contemplado pelo 8º Prêmio Santander da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, né, fruto realizado do trabalho da Carol, né, como bolsista, como graduanda e artista, né, e que registrou essas peças anatômicas do acervo, né, durante mais de um ano, produzindo essas 3.000 imagens em fotografia, que serve tanto às consultas como tem esse grande valor artístico, estético também, né? E a exposição, no caso, ela seleciona 25 dessas imagens, né? Foram tratadas e impressas, né, cuidadosamente, num processo muito complexo também de trabalho, que a Carol pôde realizar junto ao professor João Musa, que orientou-a no trabalho final de graduação, né, de conclusão de curso, né, no laboratório de impressão fotográfica do CAP, né. Então ele esteve a serviço, né, do museu, como um projeto do museu, e ao mesmo tempo a formou, concluiu a trajetória dela de formação no Departamento de Artes Plásticas. Ele teve essa dupla função igualmente muito importante, né. Então, novamente, eu e a Lívia, a gente se encarregou de produzir a expografia, né, a gente teve uma verba, né, então a gente pôde propor suportes, né, por esse edital, suportes e a montagem da exposição, né. Para isso, né, a gente teve um dinheiro que foi utilizado para compras de kit de iluminação profissional, material de elétrica, e uma coisa muito interessante, que foi a confecção de suportes expositivos, que ficou tudo como aquisição do museu, né, que como vocês estão podendo ver agora, é um sistema de trilhos permanente, né, instalado por toda a extensão do teto, parede de sala didática, permitindo que diferentes estruturas como painéis, luminárias, vitrines e outras coisas, qualquer que quisesse, né, pudesse ser suspensos e rearranjados em inúmeras disposições também, né, com toda essa coisa das relações, transparências, né, que a gente olha, né, nas exposições da Lina, né, e por toda a sala, né, de maneira que a equipe do museu também tivesse autonomia, né, depois que fosse desmontada e não dependesse mais, estou encerrando, da escassa equipe de manutenção do ICB, né, que é uma coisa sempre complicada, né, então a gente pôde fazer, junto com o Olavo também, que nos ajudou muito proximamente para fazer e instalar. Então é isso, né, eu acho que se conclui, né, um processo que eu acho que culminou, foi coroado por essa exposição, né, e diga.
Fala, Carol. Não. E é isso É isso aí, né? A gente pode realizar mostras de cinema, enfim, outras coisas, depois a gente pode mostrar com mais calma. E a gente agradece, né? A participação. As três, Lívia, Paula, Carol. E temos ainda 15 minutos, digamos, para podermos colocar um pouco em diálogo as contribuições que chegaram da Esther, das outras convidadas. E, duas coisas que eu acho que talvez vale a pena destacar é de um lado, essa questão justamente da relação arte-ciência ligada à experiência gráfica, da representação gráfica, do uso da gráfica, justamente nessas questões, mais sobre um versante artístico. Mas sobre a questão mais geral, que me parece unir um pouco todas essas apresentações, é a questão justamente da questão da divulgação social, isto é, o desenho como divulgação social, a fotografia como divulgação social, a expografia como divulgação social, e também o papel social da empresa, não é, como foi dito na promoção desse tipo de questões culturais. Então, queria ouvir um pouco vocês sobre algum comentário que vocês queiram fazer. Gostaria de ouvir falar também a Carol sobre o trabalho dele. A minha avó, quando chegou ao Brasil, trabalhou exatamente com o doutor Afonso Bovero. Ela chegou em 25 e ela veio a convite para integrar a equipe do professor Afonso Bovero em desenho e fotografia. Exatamente isso que ela fez. E os desenhos que eu tinha em casa eu doei para o Museu da Santa Casa. Mas estão lá à disposição, quem quiser pode ver. E o resto do acervo, o resto da pesquisa a gente achou, e eu contratei 2 estagiárias, uma a aluna da FAO e outra do Senac Design, que limparam os livros antigos, né, para a edição dos livros. Mas nós conseguimos mais de 1000 imagens de desenhos da minha avó, de anatomia, enfim, de todas as partes do corpo. Ela assistia às cirurgias e ilustrava o que os médicos, tanto na parte de anatomia quanto na parte de citologia, que eram as células, né? O Virchow foi um médico alemão que inverteu o diagnóstico. Até ele, logicamente, historicamente, houve um desenvolvimento das lentes que resultaram em microscópios, mas também em aparelhos fotográficos, né? Os 2 aliados deram a profissão da minha avó, que ela era fotomicrógrafa. O Virchow inverteu, por uma questão também histórica, né, de tecnologia das lentes, ele inverteu o diagnóstico. O diagnóstico até então era feito pela doença. E a partir de então passou a ser feito pela análise das células, o que para nós hoje é super óbvio, fazer exame de sangue e ver o que. Mas essa inversão do diagnóstico foi feito por esse médico alemão Virchow, com quem minha avó também trabalhou. Então, é um fechamento muito interessante. E essas imagens estão em Berlim tem um museu de medicina que é fantástico, num prédio chamado Charité, que é Santa Casa, né? E que tem cuja arquitetura é exatamente a mesma da Santa Casa aqui, de tijolinho, e como ficou na Berlim Oriental, ele ninguém mexeu, né? E ele está lá ainda hoje. Eu fui visitar e é uma coisa de arrepiar.
São 5 andares de tudo que a gente viu aqui, mas extrapolado, é uma beleza. O Museu da Medicina é maravilhoso. Eu gostaria de ter um museu aqui em São Paulo, nesse naipe. É uma história maravilhosa. E um dos livros da minha avó, com a análise dos olhos das aves, ela analisa, porque a análise o olho diz tudo, né? Os oftalmos dizem no olho, a análise do olho diz tudo que o corpo tem. A análise dos olhos das aves, minha avó tem uma prancha com desenhos de olhos, e eu vi a mesma prancha no Museu de Anatomia, no Museu de Medicina em Berlim. Não há geração espontânea, né? As coisas vão se acumulando, o conhecimento é acumulativo. E aí essa é a maior beleza do conhecimento, né? A arte que a Carol faz é uma análise criativa, digamos, né? Que pode servir à ciência se ela estiver dentro do caminho que a ciência precisa, né? Isso é o mais bonito, né, dessa interface, né? Essas interfaces são nessas interfaces hoje que está a beleza da novidade, né? Do serendipity, né? Serendipity é uma palavra linda. Muito obrigado. Eu concordo com as palavras de Esther sobre essa questão, cioè de como um dos motivos de interesse desse encontro são 3 projetos que de alguma maneira falam desse diálogo arte-ciência, ciência-arte, de alguma maneira fazendo uma espécie de intercambio, não é? Exaltando as possibilidades criativas que o objeto científico de alguma maneira cria. E, por outro lado, também as sugestões, por exemplo, classificatórias da ciência dentro da museografia, como elas permitem como dizer, tipo de museografia como aquelas das exposições didáticas do Emílio Villa ou do Bardi. E, por outro lado, muito interessante, acho que essa coisa que todo mundo ficou muito, como posso dizer, interessado nessa proposta do Villa sobre as estruturas, a arquitetura dos animais, acho que diz respeito tanto a essa coisa, como também ao fato de que hoje existem arquitetos que se interessam abertamente a esse tema da arquitetura dos animais. Estou pensando, por exemplo, no Saraceno, não é? Que é o Tomás Saraceno, que trabalha muito com a arquitetura das aranhas aéreas, não é? Das colônias aéreas de aranhas, outras coisas assim, e que é considerado um dos artistas, arquitetos mais interessantes nesse momento como tipo de experimentação. Leonora também quer. Não, eu primeiramente queria falar uma coisa. A dona Esther, na hora que falou sobre o desenho com os olhos das aves, me veio pensando que também Emílio Villa faz uma proposta dessa. Ele diz que está montando um curso, uma exposição didática sobre como reconhecer uma pintura, saber qual é o artista, reconhecer o artista e a época, conforme o olho da figura humana. Então, ele pretendia montar esse curso / exposição, onde havia vários olhos, e só da observação do olho dava para reconhecer a qual época a obra estava pertencendo, e se talvez até o artista. Era possível, só através da pintura do olho. Então, tem mesmo essa conexão entre arte e ciência. E eu queria também me reconectar ao que o Luciano estava perguntando sobre a importância da reprodução, tanto fotográfica quanto desenho, gravura, na divulgação científica. Porque quando a fotografia foi inventada, lá em começo de 1800, metade de 1800,
Se pensou que a arte tivesse chegado ao fim, de uma certa forma. E, na verdade, se num primeiro momento a arte, fotografia, arte tradicional e fotografia entraram em contraste, logo cada uma encontrou um nicho, cada uma encontrou um âmbito, um campo de atuação, e, na verdade, elas se falam e se comunicam e se auxiliam uma na outra. E a fotografia, assim como a gravura, a reprodução gráfica, servem também de apoio à divulgação social, à difusão do conhecimento, difusão da ciência, da arte entre a população. Então, a fotografia, com certeza, a reprodução, a possibilidade que a fotografia ou a gravura, por exemplo, essa grande, a era da reproducibilidade, desculpa, gente, mas é muito difícil essa palavra, tem na divulgação do conhecimento, do saber. Então, acho que os trabalhos aqui se comunicam também nesse sentido. Sua avó era uma fotógrafa, desenhista científica, desenhos de animais, mas também colecionadores de arte. Está tudo, na verdade, muito entrosado. Aqui temos três artistas, e eu sou historiadora, então venho de uma outra área, mas está tudo tem toda a mesma linguagem, na verdade. Eu queria dizer também que, tipo, eu sempre me interessei muito por estudo de anatomia, e foi através da arte que eu entrei em contato, né, quando eu comecei a trabalhar no museu. Eu pude acompanhar dissecações e tal, que sempre foi uma curiosidade, interesse que eu tive na vida. Isso é meio oculto, né? Eu acho que esse trabalho, eu quis mostrar isso, que é importante na minha vida mesmo, trabalhar com isso, poder ver o corpo. Ver que, tipo, a gente não é o que a gente pensa, os nossos pensamentos são a gente é muito mais isso. Isso foi uma experiência meio filosófica, fazer essas imagens, que tem meio representar isso de alguma maneira. Acho então que podemos assim, encerrar com esses comentários, inclusive pela hora, não? Então podemos encerrar o nosso encontro. Gostaria di lembrare che esse encontro, esse evento è uma iniciativa do grupo de pesquisa Tempo, Memória e Pertencimento aqui do Instituto de Estudos Avançados da USP, coordenado pela professora Marina Massimi, que agradecemos muito justamente por ter hospedado, por ter aberto a possibilidade por este evento. Lívia, você queria dizer? De lembrar novamente, quer dizer, para nós mesmos, artistas e todos que estamos em contato, da importância das linguagens que sempre estão trazendo para o presente a oportunidade de contato humano com as práticas. Então, eu acho que isso é muito importante nessa experiência toda. Então, o contato com montagem, cenografia, fotografia, cinema, desenho, visto sempre no presente. Então, é uma maneira da gente resistir fazendo o que se afiniza, em busca dessa afinidade do fazer, né? Então, resgatar, por exemplo, é importante. Resgatar a vontade de fazer o contato com algum instrumento, com algum aparato de desenho, de reprodução, é extremamente importante e eu acho que é muito fundamental. Esse seu discurso sobre a câmara oscura, sobre a utilização de elementos de tecnologias que só aparentemente são ultrapassadas, mas que na verdade representam um tipo de fazer que é insubstituível. Na verdade, é um discurso muito atual, tanto no campo da arte como da ciência, um momento em que não é, certas máquinas ou certos elementos mecânicos parecem ter substituído completamente o fazer humano ou o pensamento até, digamos assim, humano em determinadas atividades. Na verdade, nunca você tem uma substituição ou tem uma possibilidade de ultrapassar elementos
importantes do fazer, não é? A proposta do Villa, por exemplo, quanto mais ele se interessa da tecnologia e pensa numa exposição que utiliza meios tecnológicos muito avançados, mais ele depois volta para as origens, cioè, isto é, a arquitetura dos animais, a pintura dos povos chamados primitivos, ou até como se diz, até a pré-história, né, o gesto do homem pré-histórico. Bom, dito isso, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, e em particular, naturalmente, das nossas convidadas, Eleonora Bascherini, Livia Gabbai, Paola Gabbai, Esther Lowenstein e Carol Chandrão. Muito obrigado e até a próxima a todos.